Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod F. Esse nosso segundo episódio, se você ainda não viu o primeiro, espera acabar esse aqui e vai lá depois assistir o primeiro episódio que tá muito legal. Hoje eu tô aqui de frente com uma pessoa incrível, que é uma inspiração pra mim, assim, enorme. Vocês não têm noção. O tanto que eu admiro é essa pessoa que tá aqui comigo hoje. Mas antes de a gente começar a conversar com ela, gostaria de lembrar, se inscreve no nosso canal, aqui embaixo mesmo, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, compartilha o outro episódio também, segue a gente lá no Instagram, @podf.bambuí, e a gente tá no Spotify também. Então não se esqueça, comenta aqui no vídeo, comenta lá no Instagram também. A gente já postou tanto o desafio da Luciana, do teleprompter, quanto o desafio de semana passada, do episódio número 1. Então vai lá conferir, tá? No nosso story também já tem o nosso próximo convidado, nossa próxima entrevista, né? Que eu não vou falar nesse episódio para você conferir lá no Instagram. A gente já tem confirmado, mas eu vou falar lá no Instagram para você ir lá seguir a gente e conferir. Então agora eu tô aqui com ela, que hoje é diretora de ensino do IFMG Campus Bambuí. Como eu disse, uma pessoa que é uma inspiração para mim. Quando eu crescer, eu quero ser metade do que ela é, no mínimo. Esse não é o nosso combinado. Mas assim, sério, gente, ela é uma pessoa incrível, sensacional. Eu tive a honra de ter aula com ela durante os 7 semestres de biologia que eu fiz. Nossa, é muita. Foi muita coisa, desde o início, assim. Ela entrou só um ano antes de mim no IF, mas Alguns assim, meses. alguns meses, mas assim, é uma pessoa que eu considero muito, que eu tenho muita inspiração mesmo, que é a Luciana, né? Olá! Seja bem-vinda, Luciana, ao nosso podcast, ao nosso episódio. Muito É uma obrigada. honra imensa, como eu te falei quando eu fui fazer o convite, ter assim, né, a abertura, o início do podcast com você aqui com a gente, né? Ai, o prazer é todo meu. E eu queria registrar que o combinado é que você seja muito mais do que eu, lembra? Vou Lembra? tentar, Não pode ser metade, vou tem que ser muito tentar. mais. Esse é o combinado com todos os meus alunos, tá? Sim, Porque senhora. tem que evoluir, né? Então tem que ser mais. Mas Exatamente. eu queria dizer que, inclusive, eu já me inscrevi, já curti, já compartilhei no Instagram, no YouTube, então, para todo mundo poder fazer isso. Eu queria parabenizar a equipe pelo projeto, né? Obrigado. Professora Meriene, que também é uma diva, que é uma inspiração. Outra pessoa Gilberto, do maravilhosa. Assuntos Institucionais, Eduardo, Fernanda, nossa diretora, que está ali nos bastidores. Então, assim, parabenizar toda a equipe pelo projeto, porque é muito interessante, né? A gente Obrigado. precisa mais desse espaço justamente de aluno para aluno, Sim, para a gente poder conversar mais, divulgar mais. exatamente. Luciana, ou Tia Lu, ou É, você apenas Lu, pode. para os mais íntimos, né? Mas assim, hoje a gente não vai falar tanto sobre a direção de ensino, Aham. né? Inclusive a gente está com algumas perguntinhas no Instagram, assim, mas mais pro final. Mas a gente quer saber um pouquinho sobre a Luciana, pessoa, Sim, fora do campo, fora da sala. sim. Então eu queria saber um pouquinho assim da sua trajetória. Eu sei um Uhum. pouco, mas, né? Uhum. Contar Nossa, é pro muita pessoal coisa. assim, Vocês estão preparados para isso? eu já tô preparado, né? Porque eu sei que vem história por aí. É muita Então, história. assim, para abrir, né? Contar Uhum, pra gente um pouquinho dessa sua trajetória até uhum. chegar aqui no IF. De Por vida, que né? escolher a educação, o caminho da educação, né? Enfim, Uhum. Ai, meu Deus, eu vou tentar não falar muito, apesar de ser um podcast, mas estou preocupada de falar tá muito. Mas vamos livre. lá. Bom, eu sou Luciana, eu tenho 37 anos, podem me chamar de Lu, eu adoro que me chamem de Lu. Você sabe por que que eu me chamo Luciana? Não. É o nome favorito da minha mãe. Ah. Quando ela conheceu meu pai, com 15 anos de idade, ela falou que se chamava Luciana. E o nome dela é Maria de Fátima. E quando eu nasci, a irmã dela, minha tia, falou: a Luciana já chegou e tal, e pegou. Eu adoro meu nome, ele significa luz, Uhum. inclusive. Gosto de ser chamada de Luciana, gosto de ser chamada de Lu. Eu venho de uma origem muito simples, né? De uma família muito simples, mas que desde cedo, assim, valorizou muito a questão dos estudos, da formação. A minha mãe estudou até o quarto ano do ensino Ó. fundamental e meu pai até o que hoje é nono ano, né? Uhum.
Mas ao mesmo tempo, eles muito batalhadores e tal, para que eu tenho um irmão, a gente pudesse ter uma vida melhor, né? E aí eu me lembro, né? Eu já contei isso em outros momentos também. O meu pai, desde cedo, ele fazia questão de ter livro dentro de casa. Ele sempre comprava jornal, porque não tinha internet na época, né? Eu sou meio cringe. E, e aí tinha muitos livros, assim, né? Não era uma super biblioteca, mas a gente tinha vários livros em casa que ele comprava em sebos, em feira, tal, na feira que a gente tem até hoje na minha cidade, que é Juiz de Fora, estado de Minas Gerais mesmo. Então eu cresci um pouco nesse ambiente acolhedor ali de família até hoje. Para quem me conhece sabe que eu sou muito família. A gente vê nos stories. Né? Sou muito, assim, caseira. Inclusive, os meus momentos de descanso são muito em família mesmo. Eu acho que eu tenho duas grandes paixões além do IF, família e viagem. Eu acho que são essas duas grandes, né? Falar em viagem, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Ai, beleza. E aí, então, eu me lembro desde muito cedo, Edu, que eu dava aula para as minhas bonecas. E aí, eu acho que chegou um certo tempo da minha vida que, assim, meu irmão é 7 anos mais novo do que eu. E aí, eu comecei a ser amiga dos irmãos do meu irmão também. Então, como eu era um pouquinho maior, eu comecei a querer dar aula para eles. Sabe aquelas brincadeiras de escolinha? Sei, porque aí, como eu era bem. maior um pouquinho, e eu sempre fui alta, né, e tal, eu acho que isso, assim, levava até um pouco aquela postura, né? Aí tinha o quadro na sala de casa, o quadro escolar. E aí eu começava aquela coisa de falar, de dar aula e tal. Na minha adolescência, inclusive, eu trabalhei com escola dominical, em contexto de igreja. Então, assim, desde muito cedo, eu meio que fui sendo levada para a educação, sabe? E aí, com 17 anos, na verdade, com 15 anos, porque eu fiz o vestibular seriado na UFJF, na Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu sou da segunda turma do vestibular seriado lá. Começou, eu acho que foi em 99, e aí no ano 2000, que eu estava com 15 anos, eu fiz o primeiro ano, né? E aí, essa história também é interessante, porque quando eu fui, depois que eu passei na minha escola para pegar o histórico tal, para fazer matrícula, o pessoal falou. O pessoal não sabia o que era PISME, que é o Programa de Ingresso Seletivo Misto. Tem um outro nome na UFLA. Agora que eu fiquei sabendo. Na UFLA, como é que chama? Que eu me esqueci. É o PAS? Mas é tipo isso. É tipo esse da UFLA. E aí o pessoal da minha escola, mas você vai fazer vestibular? Eu falei, não, eu já passei. Então, assim, nem se sabia muito. Eu não fiz cursinho, eu estudei a vida toda em escola, desde o pré-escolar até o doutorado. E aí era uma escola estadual, onde eu passei a maior parte da minha trajetória, onde eu fiz as minhas amigas de infância, que somos amigas até hoje. Nós temos um grupinho de 5 amigas, que somos, assim, unha e carne até hoje. A gente sempre dá notícia de uma para outra. E aí foi crescendo, então, nesse contexto simples, mas ao mesmo tempo estimulada para sonhar, estimulada para realizar sonhos e tal. E aí, em 2003, eu fiz as provas 2000, 2001, 2002, foi isso mesmo? Aí, 2003, no segundo semestre, porque eu fiz o curso noturno de pedagogia, o ingresso era no segundo semestre, eu ingressei na UFJF. Eu já contei para você como que foi a notícia da minha aprovação? Eu não lembro. Provavelmente sim, mas eu não lembro. Porque, imagina, 2002, 2003, né? Eu acho que foi início de 2003 que saiu o resultado. Eu não tinha internet em casa, não tinha computador. Eu acho que internet era uma coisa muito abstrata naquela época para mim, né? Tava na época da internet de escada ainda, provavelmente. Não, tava. A internet de escada foi até eu começar o mestrado que eu tinha em casa. Mas, enfim, nessa época não tinha nada em casa. Aí, o meu pai estava de férias do trabalho dele, e aí ele ligou para o trabalho dele, onde tinha internet, para acessar o resultado, porque só no dia seguinte que ia sair no jornal. E aí, ele não conseguia falar. Eu tenho o jornal até hoje. Nossa, imagina. Tenho. Você tá lá, eu vou te mandar para você postar nos stories. Resultado 2003. SISU 2020/1. Só que não era SISU, SISU nem existia. Aprovados em FMG Campus Bambuí 2020/1. Aí tá lá, seu nome. Assim. Para de me zoar, eu sei que eu sou crítica, mas para de me zoar. Não, eu tô pensando que deveria ser uma sensação muito legal, muito doida. Nossa, era uma loucura. Me cobra isso que eu vou te mandar, o print do jornal. E aí, ia sair só no dia seguinte, eu naquela ansiedade pra saber e tal. Aí eu lembro que isso foi de manhã,
Aí passou o almoço e tal. Aí depois do almoço eu fui bater um sorvete em casa. Aqueles pozinhos assim que você mistura, Aham. sabe? E aí eu não sei o que eu fiz, porque eu tava acostumada a fazer. E aí eu liguei a batedeira no máximo e voou sorvete em Nossa, mim Deus. toda de chocolate e na parede. E eu fiquei muito brava. Minha mãe falou assim: é o seu trote, você passou e tal. E eu assim, falei, eu passei nada. E morrendo de raiva e tal. E aí no final do dia, meu pai conseguiu falar no trabalho dele, realmente eu tinha passado. Yeah. Pedagogia, o FJF 2003, segundo semestre. E foi isso. E aí também depois a história de luta na faculdade. Eu escolhi fazer noturno, tinha pedagogia diurno, Uhum. mas eu pensei assim, por mais que era uma faculdade gratuita, né? Mas assim, eu morava num bairro, né? A minha família até hoje mora num bairro lá em Juiz de Fora, que eu tinha que pegar 2 ônibus para ir para a faculdade. Então, né, vocês ficam vendo hoje, né? Hoje que eu tenho carro, tal, mas assim, na época também eu tive dias de luta, de carona, de dedão. Dedão. Tinha os combinados assim, aos poucos o pessoal da sala foi começando a ter carro. E aí, pelo amor de Deus, guarda, sabe o que vocês me pedem até hoje? Tem vaga no seu carro? Eu era essa, só do lado. Então, foram 4 anos, assim, de muitas aprendizagens também. Isso é porque eu tô na faculdade ainda, e vai me pedindo para acelerar. É, Nos 2 primeiros anos da faculdade, aí eu consegui o meu primeiro emprego, que não foi de carteira assinada, mas que eu recebia. Era uma espécie de bolsa, mas não era bolsa, Uhum. numa escola de educação infantil. E aí eu me apaixonei ainda mais pela educação infantil. Trabalhei na época com maternal, primeiro, segundo, tinha até terceiro período, depois a LDB mudou, coisa que a gente Uhum. fala nas aulas. E aí fiquei 2 anos nessa escola, depois eu fui bolsista de iniciação científica, aí que eu fui tendo mais contato com a pesquisa, que eu vi que eu queria o mestrado depois. E mais ao final da graduação, eu fui bolsista de pedagogia hospitalar no Nossa. Hemocentro Regional de Juiz de Fora. Eu trabalhei 1 ano e meio lá, que era o limite do estágio, era um estágio remunerado. Nessa época, eu até propus, junto com a minha amiga Jennifer, o primeiro workshop de pedagogia hospitalar de Juiz de Fora. A gente conseguiu fazer 2. Foi muito interessante. Foi dali também que surgiu o meu tema do mestrado, que foi o processo ali um pouco de desenvolvimento, né, através da brincadeira de crianças que têm hemofilia e doença falciforme. Foi o produto da minha dissertação. Enfim, formei em 2007. Em 2009, eu ingressei no meu primeiro trabalho de verdade, né? CLT. Mas assim, a faculdade toda, eu fui bolsista, Uhum. projeto, estagiária remunerada, alguma coisa eu encaixava. Isso foi muito bom, porque eu consegui ir me formando e ir trabalhando ao mesmo tempo, Sim. ainda que, né, aquela vida de estudante, né? Tudo Uhum. contado e tudo mais. E aí, em 2009, eu ingressei no CAED, que funciona como uma empresa dentro de Juiz de Fora, Sim. dentro da UFJF. É o Centro de Avaliação e Políticas Públicas da Educação. E aí que eu tive mais contato com o universo da educação à distância, de formação de professores, especialmente formação continuada. E lá eu trabalhei por 7 anos, até que um belo dia, aí nesse meio tempo eu fiz meu mestrado, fiz meu doutorado. Meu mestrado também foi na UFJF, doutorado foi na UFMG, entre 2012 e 2016. E em 2015, eu tinha passado a qualificação do doutorado, surgiu um concurso para IFMG, né? Em Juiz de Fora, a gente tem o IF Sudeste de Minas, né? Uhum. Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais. Inclusive, a reitoria é em Juiz de Fora e tal. Mas aí surgiu, pensei em concurso, sabe? Aquelas pesquisas assim. Sim. Olha, vaga de professor de pedagogia, campus Ouro Preto. Ouro Preto, cidade que eu já conhecia, que inclusive admiro e tal. Desculpa. Fiz... Fiz o concurso em 2015 e fiquei em 5º lugar. Ah. Meu primeiro concurso de verdade que eu fiz completo. Uhum. Outros concursos eu comecei a fazer, mas como eu não tinha o doutorado completo, eu cheguei a fazer um na UFLA, mas aí eu só fiz a prova escrita, porque não adiantava eu ir para frente, Uhum. porque não tinha o Tinha título o de doutorado. doutora ainda. Aí tá, fiquei em 5º lugar, o resultado saiu mais ou menos, eu acho que foi mais ou menos meio do ano, salvo engano. E aí, 1 ano depois, estou eu lá na minha casa, em Juiz de Fora, numa sexta-feira, nublada, me ligam. Já.
Já muitos anos depois, com a internet otimizada, me ligam. Sabe o concurso que você fez no IFMG? Sei. Então, a gente não tem vaga em Ouro Preto, mas a gente tem vaga em Mambuí. Você topa? Eu falei, onde? Eu não tinha a menor ideia do que era Bambuí. Onde é Bambuí? Google pesquisar. Foi isso que eu fiz depois que eu desliguei o telefone, porque eu fiquei em estado de choque. Eu falei, aham, tá, claro. Concurso público. Professora, eu já tinha trabalhado com formação inicial, formação continuada de professores. Eu era CLT, né? Tinha carteira assinada, mas não tinha essa estabilidade que muita gente almeja, que eu queria também. E aí eu falei, partiu Bambuí, vamos descobrir onde é. Google. E aí foi exatamente isso. Eu desliguei o telefone, eu olhei Bambuí. Aí no mapa, Bambuí, Google eu vi pesquisar. Formiga, eu vi Divinópolis, eu falei, tá entre Formiga e Divinópolis, então existe, né? Segunda coisa que eu vi, se tinha ônibus direto Juiz de Fora Bambuí. O sinal é a maior linha, em termos de distância, né? Como é que fala? Rodoviária do estado. E faz o trajeto Juiz de Fora Uberlândia. Bambuí é um pouquinho mais da frente do meio do caminho. Eu falei, beleza, né? Então tá. Nessa época, eu tinha assumido algumas aulas numa faculdade particular lá de Juiz de Fora também. Estava um mês cobrindo um professor que tinha passado num concurso do IF-Sudeste. Era um professor super querido e tal, que eu já conhecia, já tinha trabalhado com ele em outros projetos. Sorte, hein, gente? E aí, a coordenadora, quando eu fui falar com ela, eu vou falar, olha, Cláudia, aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o Thiago, eu passei num concurso. Ela, você tá de sacanagem comigo, agora que a turma tá gostando de você e tal, porque, né, eu entrei no lugar de um professor super querido. Um parênteses. Turma que não gosta. Ah, não, mas assim, ele era muito querido e estava com a turma há muitos anos. Então, foi toda uma conquista, tal. Eu fiquei mais ou menos um mês com eles. Ela falou, não conta nada, não. Mas, né... Só para de vir. Aí, e também, assim, o concurso eu só acreditei quando saiu no DOU, né? Que é o Diário Oficial da União. Eu falei, será que não foi trote, não? Deixa eu conferir aqui, ó, rastrear Que um número. demoraram-se alguns dias e tal, mas aí saiu o resultado, enfim. E aqui estamos, né? Mês que Graças a vem, Deus. setembro, eu completo 6 anos de FMG, já passou o probatório, né? Já é diretora de ensino. Pois é, há Foi 3 coordenadora anos vai fazer. pedagógica. Eu fui assessora, na Assessora verdade. pedagógica. Porque aí foi assim, né? A minha história de ter vindo para Bambuí foi esse aproveitamento de concurso, tal. A pessoa não deixa você fazer pergunta, né? Tô contando. Mas, quando eu cheguei aqui no campus, né? E aí fui apresentar gestão de pessoas, tal. Heloísa, que faz toda essa acolhida, toda essa recepção. Eu me lembro como se fosse hoje. O Mário, que era o antigo diretor de ensino, pegou lá na gestão de pessoas e falou assim, é você que é a Luciana, né? A professora de pedagogia, né? Então, eu preciso que você me ajude lá na diretoria de ensino. Porque a gente precisa de uma ajuda na assessoria pedagógica dos cursos técnicos e de graduação. Eu falei, Eu sou do tipo de pessoa que não importa se é concurso público, se é processo seletivo, se é serviço voluntário. Você me pede para fazer, eu vou fazer o melhor que eu puder. Sabe? Eu procuro ser assim. Então, eu não sabia, eu não tinha a menor ideia. Eu sabia que era gestão do ensino, eu sabia que ia ajudar alguma coisa pedagógica, tal. Falei, No primeiro dia eu já estava dentro da diretoria de ensino, né? Então, eu trabalhei com o professor Mário, que hoje é nosso pró-reitor de ensino substituto, Sim. né? E aí foi do primeiro dia no campus até 2019, né? Eu já posso contar essa parte também? Pode? Essa parte também foi muito engraçada. Em 2019, que aí eu já estava terminando meu estágio probatório aqui no campus e tal, trabalhando bastante. Aí eu já sabia direito o que a diretoria de ensino fazia. Trabalhava com os coordenadores, já conhecia bem o campus, já conhecia Bambuí e tudo mais. E assim, quando eu cheguei aqui, eu cheguei com a cabeça que muita gente chega, né? Venho para Bambuí, um dia eu vou conseguir transferência de volta para minha terra, né? E aí você vai apaixonando cada vez mais pelos alunos, pelos colegas de trabalho. Eu acho que assim, sem querer puxar a sardinha para nossa brasa, né? Mas aqui é um lugar muito bom de trabalhar. E aí eu fui me envolvendo cada vez mais nos processos da instituição. Mas em 2019, assim, eu não sei se tem a ver com estágio probatório e tal, eu conversei com o Mário. Primeiro, eu criei coragem para conversar com o Mário. Falei, olha, eu tô meio cansada.
eu tô precisando dedicar mais as minhas aulas. Eu acabei de criar um grupo de estudos, que foi o GEEK, né? Que tá aí até hoje, Grupo de Estudos em Educação na Contemporaneidade, que você fez parte desse processo de criação. E aí, eu quero fazer mais pesquisa, quero fazer mais extensão. Então, me deixa ser só professor. Só entre aspas, porque eu queria me afastar um pouco dessas atividades de gestão e, né? Aí, eu acho que a gente teve essa conversa mais ou menos em maio. Aí ele me deu enrolada, porque diretor de ensino tem muita coisa para fazer. Então, não é que ele enrolou porque queria, mas é porque tinha muita coisa para fazer. E aí, a gente entrou de férias, e quando foi em agosto, eu tive que conversar com ele de novo. Eu falei, lembra do meu pedido? Né? Aí, na época, entrou a professora Ludmila no meu lugar. A professora Ludmila Zambaldi, da Biologia. Ele conseguiu convencê-la, mas eu tive que fazer um convencimento com ela também, de que era muito legal a função, mas que eu estava saindo porque eu queria dedicar a outros projetos. E realmente é muito legal, você aprende muito, você conhece muito da instituição e tal. Mas eu queria realmente dedicar mais à docência naquele momento. Isso, aí beleza, 1º de setembro, eu acho que foi dia 1º mesmo, de setembro de 2019, a Lud entrou, eu saí, mudamos de sala e tal. Aí, um mês depois, começo de outubro, estávamos indo. Você estava nessa viagem para Ouro Preto? Não, para Ouro Preto eu não fui, não. Do PIBID com residência pedagógica. Eu já tinha saído do PIBID, eu estava na secretaria. Foi por causa disso. Então, teve um evento do PIBID, que é o Programa Institucional de Iniciação à Docência, e do Programa Residência Pedagógica lá em Ouro Preto. Que também tem esses programas na nossa instituição até hoje, mas vários campos participam. Eu fui convidada para fazer a palestra de abertura do evento, né? Então, estava toda focada ali, e aí saiu um ônibus daqui de Bambuí e tal, com vários alunos. Aí foi o professor Anderson Dutra, que hoje está de licença para o doutorado, a professora Alcilene, atual coordenadora da Biologia, professor José Hilton, continua coordenador da Física, e professor Mailer, que também já tinha toda uma atuação com o PIBID, né? E aí fomos nós, com ônibus lotados de estudante, animadíssimos. E aí aquela viagem, né? O trajeto, eu processando na minha cabeça. Agora eu acho que eu vou fazer um projeto, pós-doutorado, vou fazer isso para pesquisa. Tá. Aí paramos para almoçar, perto de BH. E aí, meu celular, mensagem do Mário, preciso falar com você urgente. Falei, gente, eu deixei um furo na DE. E demorou um mês para perceber que eu deixei um furo lá. O que será que eu fiz, né? Você pode conversar hoje de tarde? Aí, fui lá fora, liguei para ele, falei, Mário, o que eu fiz? Eu tô indo. Você nunca pensa que a notícia é boa nessas horas, que eu deixei de assinar? O que eu deixei de emitir? Eu falei, gente, será que eu deixei algum furo, que eu fiz alguma coisa muito feia? E aí, eu liguei para ele e tal, falei, eu tô indo para Ouro Preto com os alunos e tal. Ele falou assim, você tá sozinha no momento? Eu falei, tô. Aí ele falou assim, então, eu fui convidado para... Deixa eu te contar uma coisa, mas ninguém pode saber ainda não. Eu fui convidado para assumir um cargo na Pró-Reitoria de Ensino, porque estava começando a nova gestão de diretores gerais e de reitor, né? Aí o Kleber foi reconduzido e o Rafael também foi reconduzido aqui no campus. Então, teve uma continuidade, mas era o início de uma nova gestão. E aí o Mário foi convidado para ir para a Proem, aí eu, parabéns e tal, era isso, que notícia boa e tal. Não, notícia não. Aí ele, então, tem mais uma coisa. Eu falei, não, você não vai me pedir isso. Você não vai me pedir isso. Pois então, seu nome está sendo cotado. Você acha que eu falei isso, né? Ele falou. Vou pedir. Seu nome está sendo cotado para a diretoria de ensino e tal, e a gente queria muito, o professor Rafael também e tal. Eu falei, não acredito que você vai me pedir, né? E outra, fiz uma resposta até o final da semana, era quarta-feira isso, e você não pode falar com ninguém, porque se você não aceitar, a gente tem que chamar outra pessoa, né? Falei, tá. E eu com uma palestra para fazer de noite, na abertura do evento, né? Aí, beleza, aí me recompus, fui interagir com os colegas novamente, aquilo processando na minha cabeça a viagem inteira. Aí chegamos em Ouro Preto, tô bem, não, tá tudo bem. Eu falei, não, vamos focar na palestra. Aí eu na minha cabeça falava assim, não vou aceitar. Eu acabei de sair de lá, gente. Não, dá oportunidade para os colegas e tal. Aí fiz a palestra, deu certo, consegui me concentrar. E aí eu
eu tenho, assim, um indicativo muito bom para mim quando as coisas estão fluindo, é eu conseguir dormir bem. Detalhe que eu dividi quarto com a Alcilene e eu não podia falar nada com a Alcilene. Não podia desabafar, não podia falar com a minha família, porque como é que eu ia falar por telefone com a Alcilene do meu lado, sendo que ninguém podia saber, né? Te adoro, viu, Alce? E aí, eu já contei isso pra ela. E aí, depois, assim, no dia seguinte, eu falei, não, gente, eu acho que eu devo aceitar, porque se eu não aceitar, pode ser que eu me arrependa. Porque eu gosto muito do ensino em sala de aula. Ok, é meu momento favorito da profissão. Mas eu gosto muito do ensino, já trabalhei com mar, pode ser que dá certo, né? E aí, beleza, aí foi isso, acabei aceitando e estamos aí, né? Eu assumi em novembro, 1º de novembro, assim, de 2019. Aí, 3 meses depois veio uma pandemia, né? Que foi um capítulo à parte, para dar uma resumida. Sobre... E foi isso, estamos aí. Uma pergunta. E a direção geral? Direção geral? Pra que isso, gente? Como assim? Diretoria de ensino tá bom, nós estamos nessa no momento, né? Não, mas talvez a direção geral, quem sabe. Como assim? Não está nos meus pensamentos, viu? Não está. É igual a direção de ensino. Pois é, muita gente me fala isso, mas também não estava, mas não está. O que acontece? Eu sou uma pessoa que realmente sou muito apaixonada pelo ensino. E aí, por mais que a diretoria de ensino também tenha essa parte burocrática, de tramitação e tudo mais, então, assim, em termos, se eu tenho que ir para gestão, então, assim, diretoria de ensino. Pelo menos assim, é o que está no meu planejamento, entendeu? Entendi. Mas aí o meu foco é até setembro do ano que vem, né? Porque o ano que vem realmente a gente passa por novas eleições aqui no âmbito do campus. Sim. Mas vamos ver o que vai acontecer. Até ano que vem acontece muita coisa. Muita água tem para rolar ainda. Mas o meu foco está no ensino, em terminar bem essa gestão, porque tem muita coisa para fazer. Queria comentar um negocinho. Uma coisa que você falou aí. Muita coisa. Só queria saber a reação da sua mãe, dos seus familiares, assim, porque hoje a gente tem aquela questão de quando a gente escolhe licenciatura ou área da educação. Assim, mas licenciatura? Você quer ser professor mesmo? Teve essa reação? Não teve esse questionamento? Não teve uma falta de apoio, mas o sonho da minha mãe era que eu fosse médica. Falei, pode esquecer, não vou lidar com sangue. Não quero. Não, admiro super, gosto de ver Grey's Anatomy, mas não. Na época não tinha, né? Mas assim, é engraçado porque eles sempre me apoiaram muito, sabe? Nas decisões que eu escolhesse. Eu me lembro assim, na época que eu fui fazer o concurso para Ouro Preto, né? Eu conversei com eles. Eu falei, o que vocês acham de eu, né, fazer um concurso para Ouro Preto e tal? Faz, tal, a gente apoia, beleza. E aí, faculdade foi isso, mestrado foi isso. Na minha defesa de mestrado, os meus pais foram, eles fizeram questão de ir, foi lá em Juiz de Fora mesmo. A minha madrinha também foi. Uma tia de consideração, que é muito amiga da minha madrinha, também foi, que eu chamo ela de tia torta. E aí, na de doutorado, que foi em BH, aí o meu pai foi, não deu para minha mãe ir, meu pai foi. Meu irmão também super me apoia, tem hora que ele fica me dando bronca, né? Não, e tal, porque você e tal, você é o máximo. E minha cunhada também, que se tornou uma irmã e tal, é muito legal, assim, o apoio. E, assim, eu tenho também muitos tios, muitos primos, então, realmente, esse apoio familiar é muito legal. E quando eu fui aceitar para ser diretora, porque eu só fui conversar com os meus pais, tipo, mais de 24 horas depois de ter recebido o pedido, depois que eu achei que ia aceitar, e aí já foi aqui em Bambuí, depois que a gente tinha voltado, eles falaram, eu só te peço uma coisa, não pede pra gente mudar para Bambuí. Porque eles estão acostumados, né, com cidade um pouco maior, Juiz de Fora tem 600 mil habitantes e tal, eles não são nascidos lá, mas vivem lá há décadas. Então, eles falaram, tirando isso tudo bem, mas a gente apoia no que você escolher. Falou de família grande, né? Hoje meu tio vai fazer uma lista dos integrantes da família. Nossa, não fez. Aí ele falou assim, esqueceu alguém? Aí virava assim, faltou fulano. E agora? Não, faltou ciclano. No final sempre tem um primo a mais. 42 pessoas, assim, ó. Só na lista, assim, e tem uma prima grávida, uma tia que acabou de ganhar gêmeas, então... Aí tem os agregados também que aparecem na família, é sempre assim. Enfim, eu vejo... O nome do grupo da minha família é A Grande Família. É A Grande Família. Não, o meu é só o sobrenome mesmo.
Não, nossa, é a grande família. Eu vejo, você comentou do seu irmão aí, eu vejo às vezes o story que você posta, assim, vocês Aham. dois, dá pra perceber esse É, a gente é muito cuidado que próximo. ele tem com você, assim. É, Detalhe que quando era criança a gente brigava pra caramba, né? mas é Mas, normal mas de é normal, irmão. normal. Inclusive, hoje é aniversário do... Ai, parabéns! Só que o episódio vai rolar uma semana Hoje, de depois. verdade, é dia 10, 10. É, isso. E daqui a 11 dias é aniversário do meu irmão, que você conheceu ele. o Isaac. É, que eu dou aqui. Eu lembro, muito bom. Mas Família é bom a demais. entrevista é sobre você. Tá, vamos voltar. Vamos lá. Você comentou um pouquinho sobre a escola dominical, que você fazia, Uhum, eu vejo os projetos também no seu Instagram, assim. sim, Você gosta dessa causa social? Eu percebo que sim, tem esse quesinho de sim. causa social, Humanas, assim. né? É. Pode comentar um pouquinho sobre a... Então, eu assim, já tem um tempo que eu não consigo participar tanto. Já participei alguns anos atrás, antes da pandemia, né, de projetos de Uhum. doação, de alimento e tal. Eu gosto muito de me envolver. Eu entendo que, assim, todo ser humano, né, pode contribuir para a gente ser melhores seres humanos, independente de profissão, de perspectiva política, de... Eu acho que a gente é uma humanidade, sabe? E aí, tudo que eu posso fazer, assim, às vezes fica mais em off e tal, mas para ajudar o outro. E às vezes não precisa ser muita coisa, né? Aham. Às vezes é assim, você dá um bom dia, é, sei lá, às vezes são coisas muito pequenas, muito simples, mas que fazem a diferença ali no dia de alguém. E se você puder ajudar de alguma outra forma também, com um alimento, com, sei lá, às vezes até financeiramente, se você Sim. puder também, de alguma forma. Então, eu gosto muito dessas questões, tá? Aí, já encaixando aqui, tá vivendo um período pós-pandêmico, né? Assim, Sim, você pode chamar de pós-pandêmico, é, né? E a gente viu pós-isolamento social, talvez. a gente viu essa realidade de ajudar um ao outro, né? Muita gente perdeu Sim, emprego, foi assim, a falência mesmo. A gente, como ser humano, precisou se mobilizar e ajudar, né, pra gente poder sair de tudo. E sim. falando de período pós-pandêmico, até teve uma pergunta lá no Instagram, Uhum, perguntando qual que foi o maior desafio da direção, você como diretora de ensino agora, sim. nesse período Da de pandemia? pandemia. Um só? Um dos, assim, os maiores. Então, a questão da pandemia, ela assim, para todos nós, né, ela foi muito complexa, muito complexa. Talvez, assim, o que foi mais desafiador, porque era um desafio, na verdade, ainda é, mas na pandemia eu acho que ele foi intensificado. É porque, assim, até por essa questão, assim, de eu pensar muito no lado do outro, né, eu falo muito de empatia nas minhas aulas, Sim. né, eu me considero uma pessoa muito empática, às vezes até demais. E aí, durante a pandemia, para mim, enquanto líder, no caso, foi muito desafiador. Puxar as pessoas que trabalham comigo o tempo todo Uhum. e assim, mantê-las dentro do possível, né? Felizes, Sim, produtivas e sem sobrecarregar, sabe assim? Porque sim. foi muito trabalho. Eu me lembro assim, né? Corta para março de 2020. E aí suspende tudo, tal, a gente vai para casa. E aí eu me lembro muito das minhas falas com o pessoal da reitoria, né, dos outros campos e tal, do IFMG. Nós somos 18 unidades, muito diversificadas. E aí eu falava, o campus Mambuí não tem condição de fazer ensino remoto. Eu falava isso, mas com uma força, mas lá por Convicção. dentro eu falava, pode ser que a gente tenha que fazer. Né? E aí tá. Aí beleza, aquela coisa, a gente conversando, porque a gestão do campus também eu acho muito legal, porque a gente é uma gestão horizontal, né? A gente conta muito uns com os outros. E no meu caso ali, no âmbito da DS, você tem o registro acadêmico, que são as secretarias dos cursos Aham. técnicos, dos cursos superiores. Você tem todo o setor pedagógico com NAPNE, né? Você tem biblioteca, você tem os coordenadores de todos os cursos técnicos e de graduação, que hoje são 17. Na época eram 16, só não tinha educação física na época. Não. Ela- Não, aí eletromecânica e biotecnologia para o ano que vem. Aí para o ano que vem já vão ser É. 19, né? Aí, tem também os coordenadores de curso, chefes de departamento, é uma equipe imensa, Aham. né?
Na época, depois que eu já tinha aceitado, que falaram assim, beleza, você vai ter que gerenciar a maior equipe do campus, eu falei, não tinha parado de pensar nessa parte. Posso voltar na decisão? Enfim, eu acho que a gestão de pessoas ali era uma coisa que eu não tinha noção que ia ser tão importante durante todo o processo, com ou sem pandemia. Então, assim, de você estar disponível para as pessoas que você trabalha, às vezes é para ouvir, Sim. às vezes é para ouvir reclamação, às vezes é para ouvir, precisa fazer isso. E aí você ouve por e-mail, você ouve pelo WhatsApp. Durante a pandemia eram esses dois canais, né? Pelos milhares de meets, né? Depois veio o Teams, né? E você tem que estar disponível. Você tem que ouvir, você tem que falar, beleza, vamos fazer. Você tem que falar, vamos, e não vá. Entendeu? Exatamente. Você tá junto. Então, assim, equilibrar essa coisa da gestão de pessoas, eu acho que dá para nomear assim, dentro da pandemia, todo dia foi muito difícil, mas também foi muito gratificante. No começo, aí tá, beleza, eu tava falando, né? Eu firme, não vamos fazer ensino remoto. Aí um mês depois eu falei, não, gente, nós vamos ter que fazer. Já tá um mês sem E aula, aí, gente. o primeiro convencimento que eu fiz foi com a minha equipe direta. Gente, nós vamos ter que fazer. Não tinha uma disciplina EAD nesse campo. Né? Não tinha estúdio, né? Não tinha estúdio. O estúdio foi criado na pandemia, gente. Exatamente. Então, assim, foi um trabalho paulatino, foi muito trabalho. Muito trabalho. Você conversa com um, conversa com o outro, né? Você se mantém calmo, só que não. Isso também foi muito desafiador, porque aí a gestão de pessoas, você pensa muito no outro, mas você não pode esquecer de você. Exatamente. Porque se você não estiver bem, você não consegue gerenciar os outros. Então, equilibrar, basicamente, a inteligência emocional, que é a inteligência interpessoal e a inteligência intrapessoal, foi o maior desafio. Bem desafiador mesmo. E continua sendo, mas com a pandemia foi maximizado, até porque você não conseguia, tipo, o que a gente está fazendo agora, conversar olho no olho. No Google Meet, muita gente fica de câmera fechada, às vezes porque quer, às vezes porque não pode abrir a câmera, às vezes porque a internet não permitia. E a internet falhava. As minhas melhores figurinhas da pandemia foi porque minha tela travou. Entendeu? Então, assim, foi bem desafiador. Tem uma pessoa que perguntou aqui. Você não tá indo pro final, não, tá, gente? Tá. Nossa, e olha que eu já falei pra caramba. O pessoal vai assistir isso tudo depois, será? Ah, assiste, tem gente que assiste. Tá. Nem que seja na velocidade 2, né? É, igual você assistiu hoje? Eu assisti no 1,5. Mas é porque foi 6 horas da manhã. Não, tá e eu tinha que vir pro IF trabalhar. Tá desculpada, mas teve uma pessoa que perguntou, e até um ponto que eu tinha colocado aqui pra conversar. Pra achar a pessoa. Gente, foi tanta pergunta. Enfim, ela perguntou. Não achei a pergunta. Mas você lembra? Você se considera um símbolo de resistência, principalmente para os seus alunos? Uau! Eu nunca parei para pensar nisso, mas eu acho que sim. Acho que eu posso me considerar assim, porque eu não desisto fácil das coisas que eu quero. Não desisto. E, assim, relaciona um pouco com o que você falou anteriormente, né? De procurar fazer do mundo um lugar melhor, sabe? Procurar contribuir para a formação do outro. Então, acho que sim, nesse sentido, sim. Mas eu não tinha parado para pensar nessa palavra. Nossa, isso é muito forte. Agora vamos para outro sentido de resistência. Enquanto diretora de ensino, uma mulher negra, sim. Você se enxerga... Isso entrou na argumentação, inclusive. Foi uma coisa que eu andei stalkeando, que eu vi nos seus stories. Você deu uma declaração pro Instagram IF Negro, né? Sim. Do movimento negro, assim. E você se enxerga como essa representatividade negra enquanto mulher, diretora de ensino? Aí, nesse caso, não tem como você negar, né? Realmente. E assim, faço isso com muito orgulho, né? Porque quando eu cheguei aqui no campus, né? Isso eu já contei em alguns espaços, eu lembro como se fosse hoje o dia que eu conheci a Ana Cardoso. Eu fiquei muito feliz. Eu falei, sério, você é professora de agronomia, doutora, diretora na época, né? Sim, de pesquisa. Inovação. Nossa, mas eu fiquei muito orgulhosa, foi muito legal. A Cida eu conheci depois. Ana Cardoso, inclusive, é uma pessoa sensacional, né? Demais. É outra pessoa aí pra ser entrevistada em breve. Já tô pensando aqui, né? Então, assim, eu me lembro...
eu acho que todo mundo que chega aqui no campus, servidor e aluno, é muito bem recebido. Eu acho que é uma cultura do nosso campus, né? Mas você olha para um lado, no meu caso, 2016, setembro de 2016, eu olhava para um lado, olhava para o outro e falava, gente, não tem nenhum outro professor negro nesse campus? Não tem nenhuma outra professora negra? Não é possível. Tem moreninho, mas não tem, né? E aí eu conheci a Ana, e depois chegaram vários outros professores, né? O que foi muito legal também, teve uma coincidência. Na época tinha o professor Johnson, professor Marcelo, e aí aos poucos foi chegando a Pauliene. Aí foi até mais ou menos, deve ter sido 17, 18, que criou o coletivo O Mineira. Foi 18. Foi por aí, né? Acho que foi. Então, inclusive, começou-se a trazer mais essas discussões para o campus, né? Então, assim, nossa, muito antes de ser diretora, eu já achava muito legal de ser uma professora negra em Bambuí, né? IF, né? Então foi muito legal. E aí, quando eu fui para a diretoria de ensino, aí a Ana, né, ainda estava na transição dessa nova gestão do Rafael, e a Cida também já estava, Sim. né? Então, ali rola ai, como que é o termo? Quando você se vê no outro? Mas tem um outro termo. Essa identificação. Ai, me fugiu o termo agora. Que raiva. Daqui a pouco vai aparecer. Mas é a representatividade. É isso. A representatividade importa. Então, quando eu vejo uma aluna minha, negra, e eu vejo essa aluna ali no meio, né? Falo, gente, aquela lá é uma futura Luciana sendo melhor do que a Luciana. Já falei. Uma aluna ou um aluno, né? É muito legal, assim, você saber que você tá ali. Então, como Ana, até hoje é super importante para mim, a Cida, o Leandro, que é o nosso pró-reitor de administração e financiamento, como é que chama? É a DAP da reitoria, né? É a pró-reitoria de administração. Leandro Andrade, que ele chama. Ele é negro também. Quando eu conheci, eu falei, gente, tem um dos pró-reitores que é negro, que legal e tal. Então, eu acho isso, como eu fico feliz, eu imagino que a gente também, né? De um jeito ou de outro, acaba inspirando as pessoas. E aí, não tem nem como. Não é natural a gente chegar num lugar e não ver uma outra pessoa. A gente tem que desnaturalizar. A gente precisa ocupar todos. Ai, vamos para Luciana Pessoa. Sim. Agora, o assunto que todo mundo quer perguntar sobre, assim, as famosas viagens da Luciana, né? Conta pra gente. Que nem são tantas assim. Mas tem, viu? Mas com certeza deve ter história pra contar. Nossa, conta, mas são muitas. Mas de qual que você quer uma. saber especificamente? A última? Conta uma de Dubai, dos Emirados Árabes, né? Tá. E uma do Chile. Tá. Então, né, essa questão de viajar não era uma realidade para mim quando era criança, né? Era no máximo ir ali, porque todo juiz forando, o primeiro passeio que faz é ir à praia, né? No Rio de Janeiro. Inclusive, até hoje eu tenho primas que moram na cidade de Cabo Frio, que é interior do Rio de Janeiro. E aí, eu me lembro que na faculdade e tal, eu comecei a ouvir alguns professores falarem que viajavam e tal, época do Orkut, né? Aí você vê, assim, nossa, isso não tem só em revista, então, seres mortais, assim, conseguem viajar e tal. E aí, como eu trabalhei também muito tempo com EAD, eu tive muita oportunidade de viajar dentro do Brasil. Eu conheço, eu acho que são quase 20 estados brasileiros. Conheço o Sul todo, Centro-Oeste todo, Sudeste todo, Norte e Nordeste, que faltam alguns estados, mas foi muito por conta de trabalho. É claro que a gente divertiu um pouquinho, né? Dava para aproveitar ali, né? Sim. E aí, em 2015, eu acho, foi a primeira vez que eu saí do Brasil, fui na Argentina, fui numa viagem de férias programada, tipo, com os meus próprios recursos, né? Não estava aqui no IF ainda, não. Aí, fui na Argentina, nas primeiras férias que eu tive do IF, porque quando um professor ingressa, ele só tira férias de verdade depois de um ano, né? Tem que estar fechado o contrato, mesmo que tenha tido férias escolares. Então, foi janeiro de 2018, eu acho. 2016, até 18. Janeiro de 2018, que eu tive as primeiras férias aqui do IF, integrais, e aí eu fui para o Chile, e foi uma viagem, assim, que eu decidi bem em cima da hora, e assim, não tinha nenhuma companhia, ninguém batia a agenda, eu falei, tô indo.
Tal. E fui, sem dominar espanhol, né? Hablas Aí, com a espanhol? ajuda da internet, Yes. aí o Chile foi muito legal. Hoje em dia, com a internet ajuda muito, né? Então, eu pesquisei sobre os lugares principais lá. Acho que o passeio inesquecível que eu fiz no Chile foi no Cajón del Maipo, que é uma, é tipo uma represa artificial que eles Uhum. construíram, e tem, né, uma quantidade enorme de água que no inverno fica tudo congelado. Como eu fui em janeiro, tava lá, apesar de ser bem gelada a água, né, porque é super alto. É. E aí, nossa, é um lugar belíssimo, belíssimo, lindo, assim. Nessa viagem eu fiz algumas amizades, a gente teve contato uns meses depois na internet com uma americana, uma moça de ela é da América Central. Agora, aí, mas enfim, né? Aí tinha brasileiro, tinha argentino, tinha Brasileiro você americano, acha em aquela todo que é bagunça, tinha lugar. japonês. Nossa. E aí, porque era o grupo, né? Uhum. Foi um passeio ali programado. Então, esse dia foi muito especial, foi muito legal. E eu gosto muito também de passeios assim, que você tá perto da natureza, né? Então, foi muito interessante. Do Chile, eu acho que foi isso. Eu consegui super me virar bem com as dicas de internet. Alguma história engraçada? Perrengue chique do Chile? Olha, não teve perrengue. Teve um dia que eu queria conhecer uma das casas do Pablo Neruda, porque ele tem três Uhum. no Chile. E aí eu peguei um táxi, porque eu já estava cansada de andar. E aí eu passei um perrenguezinho para conseguir falar o nome do lugar com o taxista, mas era Chascona. E não saiu Chascona de jeito nenhum. E aí o taxista, mas você é muito bonita, que não sei o quê, mas não rolou assédio. Mas ele me Ah. elogiou super e tal. E aí me deixou lá e falou, depois me liga que eu venho te buscar. E eu não liguei, voltei e fui para outro táxi. Mas foi super tranquilo. Mas perrengue, não. Deu certo. Deu certo. Foi muito legal também, chegando lá, eu não sabia, não tinha lido que passava bem assim, rente às cordilheiras dos Andes, né? A Cordilheira dos Andes. E aí a visão do avião é belíssima, tal, aí tem foto do meu, É. né? Foi muito emocionante Acompanha lá, também. gente. Ela gosta. E com neve, né? Apesar de que era Aham. verão e tal, foi muito interessante. Aí tá. Aí depois disso, eu acho que foi nas férias seguintes, né? Eu tive em Bonito, que era um sonho de Bonita, eu lembro. infância, Comeu carne de muito jacaré, legal. todo mundo ficou Comi carne bravo e é com muito bom, você. tá? E é muito bom. Mas são de jacarés que são criados em cativeiro e que a carne é Sim. própria para comer nesses restaurantes, tá? Depois foi qual? Aí depois eu tive umas férias em família que foi mais perto, foi em Cabo Frio, foi. E foi pouquinho antes da pandemia, né? Aí veio a pandemia e tal, e eu lembro que em algumas reuniões, tinha, né, do Meet, de trabalho e tal, o Sim. pessoal, gente, eu tô doido pra passar isso, eu quero ir no supermercado. Alguém falou que iria no supermercado comprar muita coisa, no supermercado muito grande. Eu falei, que é isso? Eu quero ir na praia. Porque, né, uma boa mineira de Juiz de Fora, das coisas que mais gosta é É praia, praia. né? E digo isso, apesar de eu não ser jurioca, tá? Mas, né, adoro praia. E aí, no final do ano passado, nas férias que a gente teve, que aí já estava melhorando bastante, né? Eu tive em Búzios, rapidinho, que é do lado de Cabo Uhum. Frio. Foi aquela viagem mais curta, de carro e Sim. tudo mais. E aí, a Yara, que trabalha com a gente na diretoria de ensino, entrou pouco antes da pandemia. Ela me contou de um pacote que ela tinha feito para viajar antes da pandemia, que não deu certo, que era lá para. Ela ia para. Não tinha o Egito, era. Ai, como é que chama? Eu não lembro se era Turquia e Dubai. Dubai, ela estava empolgadíssima, porque ela queria, Lu, quando liberar, vamos comigo, tal. E aquela burocracia de viagem, porque o dela já estava comprado, Aham. o meu eu ia comprar, a agência falou, se você comprar e fechar tudo, a gente não devolve. Eu falei, não, então vamos esperar, né? E aí eu fechei bem em cima das férias de abril, que a gente teve Sim. agora, e foi uma época ótima para viajar, porque aí as coisas estão mais baratas, é fora de temporada turística. E aí nós fomos, né? E aí pela primeira vez eu cruzei o Atlântico, né? Então foram 12 dias, dá 15 praticamente, né? Porque Uhum. ida, volta, 16 horas de De voo. viagem e Nossa, tal. Deus. Aí a gente ficamos no Egito 10 dias. 8, 9 dias e 4 dias em Dubai. Então, foi muito interessante. Finíssimo. E assim, por mais que o Egito é muito interessante, mas nunca na minha vida eu imaginei que eu fosse pisar no Egito, né? Foi muito legal.
foi muito legal. Foi uma viagem, assim, dos sonhos mesmo. Uhum. E eu falo, eu acho que foi um presente divino, porque eu falei, se tiver de dar certo, vai dar certo. E deu certo. Deu, inclusive, para descansar bastante da pandemia, dos milhões de reuniões e Ai, tal. ai. Foi muito legal. Perrengue chique no Egito. Ah, A gente chegou no Egito num sábado. A gente saiu de São Paulo num voo de quinta para sexta. Foram 16 horas até Dubai. Aí Dubai é depois. Dubai você volta, porque não tem voo direto para o Cairo. E aí fomos para o Cairo. E aí a gente chegou no Cairo, de verdade, já no hotel, sábado, hora do almoço, né? Aí a agência, tinha uma agência que falava português, que acompanhou a gente a viagem toda dentro do Egito. Em Dubai foi por nossa conta. Aí, porque, né, árabe, né? aham. E não é todo lugar que fala inglês. E aí o guia, eles são bem tradicionais, bem conservadores. Então eu pesquisei roupa para não ir tipo de coisa, tava muito calor, apesar de que não era alto verão, mas umas roupas mais cobertas Uhum. e tal, até para respeitar, eles estavam no Ramadã. Então Sim. uma temporada bem assim típica deles, né? E aí tá, beleza. A agência buscou a gente no aeroporto, passou passaporte, teste Covid, comprovante de vacina do Covid, comprovante de vacina de febre amarela, que é Nossa. exigido lá. E beleza, e fomos. Aí deixou a gente no hotel, o guia falando portunhol, porque eles não falam português de verdade, né? Mas, Aham. mas dá para entender, super de boa. E aí a gente perguntou, aqui é tranquilo, porque aí o nosso restante do sábado era livre. Os passeios, tudo começava no domingo, né? Até pra gente poder descansar, porque foi tempo pra 16 horas de caramba. voo. Foi 16 até Dubai, de Dubai voltando foram mais 4. 4, Nossa. 5 horas. E fuso horário, aquela Uhum. coisa louca, né? Jet lag. Eu pensei que ia ter mais, viu? Foi até tranquilo. Não Tranquilo. foi tão assim, não. Pois Não é, foi você pro também, Egito, né? você também é muito chique, né? Você foi pra França. Também. E aí, a gente perguntou pro guia lá, é tranquilo para sair aqui por perto, para almoçar, para comer É super tranquilo e Aham. tudo mais. Gente, Imagino. o trânsito do Cairo é uma loucura. É uma Nossa. loucura, não tem lei. Eu não sei como é que eles não, eu não sei como é que funciona. Eu não Aquele sei como é de que Paris funciona. também é horrível. Deve ser pior do que o de Cairo. Sabe? Porque eu acho que todo brasileiro, ou pelo menos boa parte, já viu na televisão sobre o trânsito da Índia. Aham. Que é aquela loucura. Só Sim. que tem as vacas. Lá no Cairo não tem as vacas, mas os carros é aquela loucura, Aham. entendeu? E aí a gente não conseguia atravessar a rua. Não tinha faixa. Que faixa? Que isso? Sinal, faixa, isso não pertence, né? Loucura, loucura, loucura. Aqueles tuk-tuk, aqueles carrinhos pequenininhos, e carro grande, e van. E o pessoal falando em árabe parecia que tava xingando, mas é o normal deles, né? Aí tá, eu e a Yara morrendo de fome. E a gente falou, vamos, né, reconhecer. Aí a internet não funcionava, aí depois, correndo para Nossa. fazer um pacote da Vivo para ver se funcionava lá. Porque eu falei, não vai precisar, né? Quase todo lugar tem Wi-Fi. Não, é melhor fazer o pacote. Sim. Aí deu certo, conseguimos, com muito custo, chegar no McDonald's. E aí nós fomos pedir. Eu ia chutar que vocês tinham ido comer no Claro. McDonald's. A gente tava morrendo de fome já. É o Era o lugar tradicional. conhecido, né? Aham. Ali não tinha muito erro, né? Porque a gente queria até provar as comidas, mas realmente depois a gente provou. O pessoal não entendia o inglês. Não entendia, e aí tentando fazer gesto, e a gente morrendo de fome. Quanto mais tentava falar, mais travava. Eu contei isso pro André Paiva, ele falou assim, você não pediu X-Esfinge? Eu falei, não tinha. Aí, foi alguns minutos, mas como a gente tava morrendo de fome, foi assim, meio tenso. Falei, não, nós não vamos conseguir pedir, vamos ali na esquina e pedir um negócio. Mas deu certo. Aí foi o primeiro, eu acho que foi o perrengue pior, viu? Porque a gente tava com muita fome, já tinha, isso Ai, assim, ai. tinha comido no avião e tal. Morrendo de fome, você sabe que é exagero, né? Mas brasileiro, na hora do almoço, né? E os outros dias também foi bem engraçado, porque a gente, tipo, saía cedo para passear, e o guia turístico no Ramadã, eles jejuavam até 6 horas da tarde, eles não tomavam nem água. E a gente pedia para, tipo, parar para comprar uma batatinha, né? Para pôr um sal na boca e tal. E eles paravam, a gente oferecia, não, obrigado. E não falava nada que estava de jejum, que estava no Ramadã, não. Foi muito interessante. Você quer que conte o perrengue chique de Dubai também, ou esse foi suficiente? Pode contar. Eu acho que Dubai foi mais tranquilo. Deixa eu lembrar. A gente, aí nós, só assim, já que eu tô contando mais da viagem,
do Cairo, a gente ficamos o restante de sábado, domingo, segunda no Cairo. Segunda à noite a gente pegou um voo para Luxor, que é uma outra grande cidade lá no Egito. E aí a gente entrou num cruzeiro que foi pelo Rio Nilo. Aí ficou a semana toda. Ó. A gente desembarcou na sexta, em Assuã, que é uma outra cidade. Aí pegamos um voo para o Cairo. Pra ir pra Dubai. Para ir para Dubai. Nossa. E aí Deus. chegamos em Dubai no sábado seguinte, tá? Em Dubai foi bem mais tranquilo, porque eu acho que eles estão... O Egito até recebe muito turista, Sim. mas Dubai é mais moderna. Aham, é isso que Por mais que isso que tenha eu tava também... pensando. Também tem a questão do Islã, tem a chamada para reza, Uhum. tal, tem muito respeito. Mas eu não lembro a porcentagem certinha, mas acho que é em torno de 90% dos habitantes de Dubai são turistas, né? São turistas, são imigrantes. Tem esse incentivo, tal, pro país, né? Pro Emirado crescer. A gente teve em Abu Dhabi também, que é outro Emirado, Sim. mas que é pertinho. E assim, foi bem mais tranquila a comunicação. Como a gente não tinha muito tempo e a gente já estava muito cansada, no domingo, que foi o nosso primeiro dia inteiro lá, a gente acabou contratando um guia lá, que falava português também. Ele falava árabe, falava português melhor que o pessoal do Egito, e falava inglês. Então, assim, nossa, uma fluência impecável. Aí a gente conheceu, tipo aquele batidão. Vamos conhecer Dubai. A gente sai 8 horas da manhã do hotel e volta Nossa, Deus. 10h30, 11 horas da noite. Eu acho que esse que foi o perrengue chique, porque o pé ficou pura bolha depois, né? Nossa. Tipo assim, vamos conhecer tudo, tudo. E mesmo assim não dá, né? Porque Aham. você tem a nova Dubai, a velha Dubai, a Dubai Frame, né? Que é a maior moldura do Sim. mundo. A gente ficou um tempinho na fila, era domingo, e aquele calor abafado. Ai, imagina. Acho que meu perrengue lá, quando eu for pra lá, se eu for, Claro que vai. é o calor, porque a gente vai ter calor. Nossa. Mas você sabe que é engraçado? Na época ainda estava muito calor aqui em Bambuí, comecinho de abril, né? Aham. E aí foi mais ou menos a mesma coisa. Só que lá, por ser clima de deserto, tanto no Seco. Egito quanto em Dubai, é muito seco. Então você não sua tanto, sabe? É mais aquela coisa de você vai desidratando, né? Então, assim, você tem que tomar água. Você vai só assando, Então assim, dando você tem que forninho. hidratar direitinho e tal, mas foi bem tranquilo. Então a gente fez tipo um batidão de Dubai no domingo. Aí na segunda a gente fez 2 passeios mais tranquilos, que é no Miracle Garden, que é um jardim lá maravilhoso e que é referência no mundo todo. Acho que não lembro se é o maior jardim porque lá em Dubai é tudo É tudo maior maior do do mundo, mundo. né? É, Eu acho que é. tudo O maior do jardim também. mundo. Mas mesmo que ele não for maior, ele é maravilhoso. A Ele é gente fez um grande. passeio no deserto. E é totalmente diferente do deserto de Dubai e do deserto do Egito, né? E os camelos também é tudo diferente. No Egito, você vê que realmente a própria condição socioeconômica da Sim. população é mais complicada. O índice de Uhum. pobreza, os prédios do Cairo são muito feios, são inacabados e tal. Aí você chega em Dubai, aquele Nossa. trânsito assim, tipo 6 faixas para ir, 6 faixas para voltar, aquilo Faixa de pedestre, organizado. semáforo. No metrô rolou um perrengue chique, a gente não sabia andar de metrô. A gente comprou o ticket e Em foi um Dubai? dia em Dubai. A gente não sabia sair do metrô. Eu lembro que a gente deu uma volta, assim, tinha chegado no destino. Aí, pra gente chegar no Dubai Mall. Já foi, tipo, no último dia, eu acho. A gente já tinha ido no Dubai Mall, que é o maior shopping do mundo. E era, tipo, de metrô, dava 10 minutos do nosso hotel. Tava bem perto. Mas aí, né, cansa andando, dava quase 1 hora, tal. A Nossa. gente falou, não, vamos de metrô hoje. E aí a gente não sabia sair do metrô. E aí você sai do metrô e nunca entra no shopping, porque é tudo muito grande, é tudo muito longe. Eu acho que Dubai é tipo assim, esteja preparado para andar. Mas Ou seja, um gigante. mas assim, nossa, é muito legal mesmo. E Abu Dhabi foi bem intensivão, porque foi um dia só, Aham. mas muito legal também. E esse comigo? Eu não achei tão diferente. Eles gostam muito de carne de gado, legumes, arroz. Tem um detalhe para quem gosta de beber, né? Que não é meu caso, né? Lá tem lugar que nem vende bebida alcoólica por respeito ao islamismo, porque eles não bebem. Pelo Aham. menos eles falam que não bebe, né? O nosso guia falou que alguns bebem em casa, meio que escondido e tal. Mas algumas cidades são super rígidas e nem vendem. Principalmente no Egito, Dubai já é mais Aham. flexível, né? Mas eu achei as comidas até bem de boa. Eu voltei apaixonada por falafel.
que é tipo um bolinho com legumes e tal. Nossa, é muito bom. Acho- Quibe já é mais comum, né? Eu adoro quibe que a minha mãe faz também. É porque eu fui pra intercâmbio, Uhum. eu fui com uma companhia marroquina. Ah, E tinha os marroquinos. sim, Tinha tabule no sim. avião. E o pão Nossa. sírio também eu gosto muito. Mas assim, é o que a gente É o tem pão aqui. sírio de lá, né? Que é o original. Agora o que a Lá é gente original. compra Mas eu achei aqui. bem parecido. Eu achei. As geleias também são ótimas. O café da manhã de hotel é tudo de bom, né? Que aí, Café da nossa, manhã de hotel é tinha, maravilhoso. tinha tipo um suportezinho assim que vinha com umas 4, 5 geleias diferentes. Ó, Então assim, você não vai para fazer dieta num lugar desses, né? Muito ai. legal. E aí? Qual é o próximo destino? Ainda não sei, ainda não sei, Ai, ainda ai. não sei. A gente está num momento meio caro para viajar, né? Pós-pandemia, todo É. mundo quer viajar. Mas eu gosto muito de viagem assim, tipo, sei lá, para ir ali para Serra da Canastra, eu topo, entendeu? Muito legal. Eu gosto de viajar para tudo quanto é canto. A gente sabe que você gosta de viajar, né? Uhum, Assim, mas um pouquinho mais do seu tempo livre que você sim. gosta de fazer. Muito não. Eu gostaria de ler mais. Não, né, livros de ficção, né, Aham. na verdade. Eu acho que, assim, no meu tempo livre, é engraçado isso. Estava até pensando sobre isso nesse final de semana agora. Igual eu falei, eu me considero uma pessoa muito empática, eu adoro conversar e tal. Mas tem uns momentos que eu preciso ficar quieta, em Acho que silêncio. todo mundo tem esses momentos. Pois é, parece que nesses momentos eu me reenergizo, sabe? Então, assim, às vezes, né, porque não dá para viajar todo fim de semana, né? Não temos A gente orçamento para queria? isso, nem todo Queria. mês. A gente queria, mas... E também nem o corpo aguenta, né? Eu Mas aí você gosto comprar muito. uma primeira classe, E tá tudo primeira bem. classe, não, a gente vai de econômica mesmo, até para poder, né, viajar mais. Mas eu gosto muito, assim, no meu tempo livre, procuro ler um pouco. Eu me interesso muito também, assim, por desenvolver mais na profissão. Então, querendo ou não, às vezes eu tento ler um pouco também sobre desenvolvimento pessoal e tal. Eu gosto muito disso, até porque está muito ligado com pedagogia. Eu gosto Aham. muito da linha de pedagogia também, então leio um pouco. Adoro ouvir música, às vezes quieta, às vezes com meu fone de ouvido, entendeu? E filmes também, adoro A filmes, Netflix que eu diga, né? adoro a Netflix, mas eu gosto muito de cinema também. Então, quando eu vou na minha cidade, especialmente quando eu tenho um pouco mais de tempo, porque Bambuí não tem cinema Não ainda, né? tem. Mais próximo é Arcos. Pois é, ainda E não mesmo conheço o assim cinema é um de Arcos, absurdo de tem que dar um caro. pulinho lá. Pois é, e cinema é caríssimo, né? Tá muito caro. Você vai pagar o ingresso, ainda vai pagar a pipoca, ninguém merece. Muito caro. No mínimo R$ 60 uma brincadeira dessa. Dá mais ou menos isso. Mas eu gosto muito. Que de Filme, filme que você música. gosta? Filme sério? Eu só não sou muito fã de terror. Desculpa, Gabriel Germano, meu querido aluno que adora terror. É... eu gosto de tudo. Às vezes eu gosto de filme que não precisa pensar. Um romance. Comédia romântica e tal. Mas eu também gosto muito de filmes mais complexos, daqueles que você não para, sabe? Eu adoro todos os filmes da Marvel. Gosto de super-heróis, Star Wars e tal. Série, eu tenho um pequeno problema. Não é que eu não goste, mas eu não gosto de ficar presa. Porque eu Aham. gosto que passa rápido. Tipo, eu acho que foi a sua turma que me convenceu a começar a ver Grey's Anatomy e foi um sofrimento. Porque quando eu comecei a ver, devia estar na 13ª, 14ª temporada. Então demorou séculos Pra para conseguir chegar ver lá. tudo. Mas eu gosto, sabe? Eu só tento ver séries mais curtas, não me prender tanto. Tipo assim, tô de férias, beleza, eu posso maratonar, se não estiver viajando, né? Aham. Dá pra maratonar, porque ver série em viagem também não combina. É. Viagem. A não ser no avião, né? Aí tudo bem. Nessa viagem, assim, porque aí, como a viagem é muito longa, né? Aí tinha vários Aham. filmes, tal, aí você vê um pouquinho, ouve um pouquinho de música. E eu pensei que eu fosse sofrer mais em 16 horas, mas até que foi tranquilo. É, O eu seu ia deu 16 surtar. horas também? Não, meu Deus, 12. Ó, é mais perto, né? Eu dou. Bem, Só é que bom. contando, é porque eu fiz escala em Marrocos, né? Contando Ai, por tudo, que você não desceu lá? Pra conhecer um pouco mais. eu tinha 1h05 de escala. Aham. Aí o Muito policial rápido. da alfândega lá, da Uhum. alfândega, ainda
me parou pra fazer umas perguntas e eu não tava entendendo nada do português, do inglês, do francês que ele tava Até porque a gente fica meio falando. assustado, né? E, Você tipo assim, pensou que tinha você não fosse muita dar conta de se gente. comunicar? Aham. Tinha muita gente na fila. Aí eu vi que tinha uns passando rapidinho, que conseguia passar rapidinho. Tinha um raio-x lá, passava no raio-x e ia embora. Aham. Aí dividiram lá quem ia ficar Marrocos, quem tava só de escala, Até pra né? você não ir pro lugar errado, né? Aí eu fui, mas não tinha finalização, era uma fila que você chegava no raio-x e aí lá no raio-x você separava quem ia e quem não ia. Mas o Uhum, caminho era o mesmo, inteiro. uhum. Aí o guardinha lá, o policial lá, nem sei se era policial, tava nem identificado, não. Sei. O O moço. funcionário, o moço lá, o senhor, rapaz lá, ele foi, pediu passaporte, entregou o passaporte, né, e tal. Aham. Aí ele começou a perguntar em francês. Aí eu falei, Ui. desculpa, não entendo, né? Aham. Aí ele começou a arranhar o português lá e custando a entender. Aí foi, me puxou pra um canto. Aí eu falei, Uhum. pronto. Agora que eu fico aqui no E você Marrocos, tava sozinho, né? tá só eu e Deus. Nossa. Só. Aham. Tinha feito umas Você falou, amizades no meu Deus, avião, a né? minha mãe lá em Arcos. Aí eu falei assim, pronto, cara, 5 minutos ali. Mãe, tô preso aqui no Marrocos. Aí ele me chamou pra um canto. Aí eu falei, pronto, então vai me barrar aqui, né, tal. Comecei a suar frio. Aí ele foi, perguntou que ele tinha perguntado de novo, mas em inglês. Aí eu fui, respirei e consegui responder. Aí ele Aham. falou, tchau. Assim, você fez isso tudo Gente. pra nada? É. Tem hora que eles cismam, assim, Aí eu eu acho. fui, Aleatoriamente. passei pelo raio-x, né, e tal. Uhum. Tava achando meu portão. Meu portão era o A2. E os aeroportos são sempre enormes. Eu não entendia aquele aeroporto, não. E aí tava uma placa, A2, pra lá, mas não tinha nada pra lá. Não tinha. Aham. Aí eu saí numa ponta do aeroporto, andei ela todinha. Aí eu falei assim, não, gente, mas não tem saída pra lá. Aí depois que eu vi o pessoal entrando, era um corredorzinho. Sei. Nesse corredorzinho tinha duas salas de oração Ó. que eles fazem Sei. lá. Sei. E aí Às as vezes é portas tipo uma estavam. capela ecumênica, às vezes. Isso. Aham. Aí as portas estavam abertas, deu até pra ver eles velhados fazendo Uhum. as orações lá. Aí eu fui, passei por uma porta, parecia que eu tinha passado por um portal. O aeroporto é Nossa. enorme. E Aham. meu portão do lado. Eu cheguei. Ah, era isso. Era isso. É porque a gente assusta. Aí quando chegou na França, o aeroporto é enorme. Foi o Uhum. Charles de Gaulle, que é o maior aeroporto da França, né? Ah, Aí tinha 3 terminais. Eu falei, pronto, como é que o moço vai me achar aqui agora pra me levar embora? Graças a Deus. deu tudo certo, Amém. né? É, acho que o pessoal vai acostumando, né? Assim, quem busca em aeroporto, assim, sabe? Mas aí a comunicação O foi. Galeão no Rio também é bem grande. Eu embarquei foi por lá, né? Aí eu Uhum. falei. Aí a gente São Paulo acho que é entra. maior. Nossa, na volta eu tive que passar por São Paulo. São Paulo, Qual que é o maior? Tem o de Guarulhos. Guarulhos. Passei Guarulhos por acho que é o maior. Guarulhos. É. Aí eu desembarquei na ponta do aeroporto. Eu precisava atravessar para fazer o check-in de novo, para despachar minha bagagem. A dica é Para chegue cedo. BH. Mas eu cheguei no avião, Aham. no avião da França. Quando eu voltei, pandemia, tudo fechado, todo mundo de máscara, Ai, aquele é, porque máscara é pior, caos. você não escuta direito. Aí tava, não, check-in da Gol. Aí tava lá, da Gol, terminal tal. Aí eu tava andando. Chegava nunca. Acontece. Eu atravessei o aeroporto inteirinho. Uhum. Aí pra voltar, ainda tive que voltar pra poder embarcar de novo. Nossa, mas foi. Mas a comunicação lá na França foi bem tranquila, porque Uhum. eu tinha tudo português, inglês, Uhum. espanhol, E você tudo. voltou bem com o francês, né? Voltou sim, voltou sim. Je ne parle beaucoup de français. Eu ainda quero aprender francês totalmente por hobby, pelo menos o básico, assim, que eu acho muito bonito. Mas eu só não Ah, desenvolvi mais porque eu fiquei com preguiça de continuar aqui no Brasil. entendi. Eu acho que o maior desafio nas viagens é a comunicação mesmo, você se manter calmo e conseguir falar o básico, né? Porque o meu inglês também não é lá essas coisas não, mas lá em Dubai deu pra virar. Mas acho que o pessoal tá bem acostumado. Vou passar para as perguntas agora no Tá. nosso Instagram. Uhum. Muita gente perguntou lá. Deixa eu até Hum. abrir para ver se tem mais. Só tirei o print. A internet Foi tá chegando funcionando. mais? Tô vendo se chegou mais aqui. Ah, Mas já tem uma aqui falando, hum. perguntando qual foi o maior desafio da sua vida acadêmica. Nossa.
Ah, eu acho que o da vida acadêmica foi de terminar o doutorado. Porque, como eu disse mais cedo, eu fiz tanto a graduação quanto o mestrado e o doutorado trabalhando, né? Como na área de educação as nossas pesquisas não são dentro de um laboratório ali específico, como é em ciências naturais, por exemplo, né? Minhas pesquisas foram em escola. Então, eu tinha uma certa dinamicidade ali, eu tinha como separar o tempo para ir na escola, fazer observação, fazer entrevista, fazer o que fosse. E aí eu acho que vai vir na idade, a gente vai cansando, né? O doutorado, que inclusive eu fiz em BH, eu fiz 1 ano de pesquisa de campo, de observação, numa escola, numa creche, né? Uhum. Então, assim, foi muito legal, mas foi muito trabalhoso. E eu também estava trabalhando. Nessa época, eu trabalhava com formação continuada de professores, aí era um curso de. Era curso de aperfeiçoamento. Eu cheguei também a ser professora. O nome da função era agente de suporte acadêmico. Era tipo um professor auxiliar Uhum. de mestrandos também, algumas disciplinas do mestrado. Então, assim, eu trabalhava muito, estudava muito. Nesse meio tempo, inclusive, foi a época que eu mais engordei na minha vida, né? Nunca fui magrinha, mas fiquei obesa mesmo, obesidade grau 2. E aí desenvolvi pressão alta. Então, assim, eu estava muito cansada, muito estressada, muito cansada, porque era muita coisa para fazer, né? E aí, eu acho que é importante falar disso também, até porque já apareceu a questão, da representatividade e tal. Nessa época, onde eu trabalhava, eu parei para pensar, eu falei, uai, eu acho que eu estou sofrendo racismo. Por uma colega de trabalho que jogava umas piadas no ar, tinha umas falazinhas assim, e eu falava, isso é coisa da minha cabeça. Eu Uhum. sempre procuro acreditar no melhor do ser humano, né? E aí eu conversei com uma outra amiga que também era negra, que também fazia doutorado na época, era da equipe. Falou, Lu, você já percebeu que fulana faz isso? Eu falei, já, você percebeu também? Então não é coisa da minha cabeça? Então, assim, isso também me desgastou. Isso me fez ir trabalhar triste em alguns Uhum. momentos. Então, isso tudo pesou muito. Aí, tipo, nos meses finais da tese, eu dei uma travada na escrita. Eu adoro escrever. Eu falo muito, né? Mas, assim, escrever é uma coisa que eu ainda quero avançar mais na vida, sabe? Eu gosto muito. E aí, né? Vocês passam pelo TCC, né? Você não chegou lá na biologia, né? Mas você vai ter na Fiz educação TCC1 física. só. Prepara. Então, eu dei uma bloqueada, tipo, não funcionava. Aí a minha orientadora maravilhosa, eu tive muita sorte, tanto no mestrado quanto no doutorado, com as minhas orientações, com as minhas orientadoras. E aí ela lá em BH, eu em Juiz de Fora, ela abriu o Skype comigo e falava, vamos lá, vamos escrever um parágrafo. Aí sai, vamos escrever outro parágrafo. E foi me ajudando meio que a sair ali daquele, sabe? Aham. Eu falei, eu tô muito cansada, eu não vou dar conta, vou abandonar. Ela, não, que imagina, 4 anos depois você vai abandonar, tá na reta final. Pedimos uma prorrogação, eu defenderia em março de 2016, defendi em junho, foram 3 meses só de prorrogação. Nesse meio tempo eu tive dengue. Deus. Foi aquela época da vida, assim, que eu falei, gente, como assim, né? E aí foi isso. Essa fase foi bem punk, assim, sabe? Aham. Eu até vendo, né, o episódio 1, já dando um spoiler para quem não viu, quando a Mariane falou, às vezes vocês veem a gente, né, hoje, servidores públicos e tal, mas a verdade é que a gente também passa e já passou por N desafios, Sim. né? Aí eu falava, a minha tese não vai ser aprovada, vou ter que abandonar isso, vou ter que fazer doutorado de novo, tal, e saiu, tá lá. Hoje eu leio, eu falo, sabe? Parece eu com alguns trabalhos. Cara, eu consegui escrever isso. Nossa, é muito legal. Eu acho que o maior desafio na vida acadêmica foi esse, terminar o doutorado. Terminei e deu certo, eu acho. Amém. E detalhe que nesse meio tempo, né, entre o concurso do IFMG, eu terminei o doutorado. Quando eu entrei no Uhum. IFMG, eu já tinha. Eu Já era. defendi a tese 30 de junho. E aí eu lembro que me ligaram em meados de agosto. Então foi tipo assim, eu falei, agora eu defendi. Ah, eu me dei um presente quando eu terminei a tese. Foi ir pra Ah, Gramado. Antes da defesa. Uma semana antes da defesa. nossa. Tipo assim, eu entreguei a tese, falei, tô indo. Tchau. Foi. Beijo. Vocês também vão pra Gramado agora. É. Aí foi muito legal também, que também é um lugar maravilhoso para conhecer dentro do Brasil. Já entrou a professora, a doutora Luciana. Sim. Aí esse título, professora doutora. Aham. É um detalhe. Um detalhe.
para mim, assim, claro, significa muito, Uhum. luta, esforço, tal, mas eu sou aluna, entendeu? Por acaso, eu tenho um mestrado, tenho um doutorado, Uhum. como vários outros colegas meus, isso faz parte da minha capacitação profissional formal. Só isso. Pessoal também, né? Porque Também, claro. Inclusive, deu para fazer várias amizades nesse processo, né? Que eu estou trazendo para a vida, tanto no mestrado quanto no doutorado. Isso é muito pergunta mais sobre coisa educacional aqui, ó. sim. Foi até a Geicilene que mandou. Poxa, mas vocês não me dão folga da vida de professor, mas tudo bem. Ah, a gente falando de Dubai, aí de repente vamos falar de educação. Tá, vamos lá. Quais são quais as perspectivas de um curso de licenciatura diante das realidades educacionais? Nossa, a Gislene caprichou, hein? Aham. É porque ela tá fazendo orientação de estágio comigo, tá terminando o curso e tá assim, vou formar, e agora? Né? Então, é interessante até porque, assim, quando eu cheguei aqui no nosso campus, eu não tinha tido tanto contato com essa área de agrárias, né? Que é, inclusive, muito... É o carro-chefe da instituição, Sim. né? Pela trajetória histórica e tudo mais. Onde eu formei na UFJF, basicamente engenharia, licenciatura, humanas, tal. E aí eu falei, gente, essa área de agrárias é muito legal. Então, eu fui ter mais conhecimento sobre outros campos de atuação, né, profissional. Mas eu não me arrependo de ter feito licenciatura. Eu acho que, assim, tem aquela frase, né, que é meio clichê, melhor das hipóteses, na menor das hipóteses, o professor faz toda a diferença, sabe, assim? Então, eu acho que a pessoa tem que escolher, realmente, atuar como licenciado, Sim. independente da área, né, no caso, ciências biológicas, pedagogia, enfim, a área que for. Mas é uma profissão árdua, sim, como várias outras, né? Ela tem muitos desafios. Um ponto ingrato da profissão, às vezes você não vê os frutos de imediato, às vezes você vai ver anos depois, né? Às vezes tem um aluno ali que você fala cabeça dura, custoso, como diz aqui em Bambuí, né? Pega muito pra gente. Pega muita coisa, né? E assim, é muito legal, mas tem que terminar as coisas também. É muito interessante, assim, você ver que, de alguma forma, enquanto professor, independente da área que você atua, você está contribuindo com o desenvolvimento de uma pessoa profissional e também integral, sabe? Eu acho que isso que é o mais gratificante da profissão. Agora, desafio tem pra caramba. É muito desafiador ser professor no Brasil, que não valoriza os professores de modo geral, Exatamente. né? Então, perspectiva... eu sempre falo isso também nas minhas aulas, especialmente essas de estágio, o pessoal tá terminando o curso. Você não pode ir para uma profissão, seja professor, seja qualquer outra profissão, porque você vai ganhar bem, porque você quer o status daquela profissão. Não, você tem que ir para aquela profissão porque você gosta daquela. Aí você vai ser feliz. Mesmo que você trabalhe pra caramba, mesmo que você ganhe mal, mesmo que a sociedade não te reconheça, mas você vai sentir realização pessoal e profissional. É isso. Deixa eu ver aqui. Eles já estão pedindo o calendário do próximo semestre. Nossa, eu tive reunião sobre o calendário do próximo semestre ou do próximo ano? A previsão quando você vai liberar do próximo É porque todo mundo quer calendário do saber quando próximo termina o semestre. semestre. Complementou aqui, ó. Próximo semestre será até que meio. Primeira semana de fevereiro de 2020. E aí o outro semestre vai Ah, começar não, aí você tá quando? pedindo demais, é spoiler demais, entendeu? O que acontece? Ai. A gente ainda tá com o impacto da pandemia, né? Sim. E aí, o nosso semestre, então, começa 26 de setembro. Aí, claro, a gente tem uma folga, Natal, Ano Novo, todo mundo tem que Já respirar, vai tem ter que comer semana do saco panetone, cheio. tem... Pra que isso, imagina? A gente vai ter acabado de voltar de férias. Aí, a gente tem aula em janeiro, a graduação tem, o integrado não tem, o integrado vai ter fechado. E a gente precisa cumprir os dias letivos, vocês sabem que isso é uma obrigatoriedade por lei, pela Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, tá? Então, a gente tem aí janeiro, e aí, em fevereiro, na verdade, a primeira semana de fevereiro é só recuperação. Então, é o fechamento do semestre ali. Bom, se você tiver passado em tudo, não. E aí eu espero que todo mundo... É bom, é um estímulo a mais para todo mundo passar. Aí as férias ficam em fevereiro. Carnaval vai dar quando? E a estimativa... Eu tive reunião sobre isso agora de manhã.
A estimativa é que as aulas comecem em final de fevereiro, início de março do ano que vem, tá? Mas aí o calendário acadêmico em breve vai ser divulgado a minuta, que vai para consulta da comunidade e aprovação do conselho acadêmico. Nas próximas semanas aí. Eu acho que antes das férias a gente deve estar com o calendário aprovado 2000. Vou começar final de fevereiro, vai estar com o ano que vem já praticamente 9% normaliza. Ano que vem praticamente normaliza. Aí não vai ter férias em abril mais. Só julho. Bom, isso é estimativa, né? Se não acontecer nada no meio do caminho, espero que não. E o André, marido da Gisele, fez a pergunta meu do afilhado. semestre. Aí ele perguntou quais as suas expectativas sobre o modelo 5.0 da educação. Caramba! As melhores possíveis. Mas, nossa, foi boa essa pergunta. Eu sou uma pessoa que adora novidade. Eu me considero uma pessoa criativa, tal, sonhadora, quer sempre melhorar. Mas, esses termos na educação, às vezes eles são perigosos, sabe? Porque às vezes está muito na moda e fala, não, porque agora eu sou um professor 5.0. Não, agora eu faço sala de aula invertida. E às vezes a pessoa nem entendeu o que é a concepção de sala de aula invertida. E por aí vai. Todos os clichês. Metodologia ativa. Então, assim, eu acho muito bacana, mas tem que estudar, tem que entender, tem que haver uma apropriação do que isso traz para você conseguir trazer para a sua prática, né? Então, eu vejo com bons olhos, mas assim, não é o falar por falar que faz educação 5.0. A gente tem que se fazer digno para executar a educação 5.0. Mas a gente ainda tem muitos problemas educacionais. Muitos. Perguntinha já. Nossa, né? Eu falei pra caramba, porque algumas aqui foram respondidas. Você falava? Típico meu fazer isso. Isso é porque eu não vi as perguntas antes. Eu falei que ia responder na emoção do momento. Agora eu vou passar algumas divulgações que a gente tem na próxima semana até mais ou menos pro final do mês, né? Porque esse episódio já vai sair na próxima semana, no dia 17 de agosto. E falar do dia 17 de agosto, a Feira de Profissões, galerinha. Quer comentar um pouco sobre? Então, gente, venham, por favor, tá dando muito trabalho para organizar. A gente está com a melhor expectativa possível. Você participou da Mostra de Profissões em 2018. A gente atualizou para a feira, porque é o termo mais utilizado pelas várias instituições. A gente estava com muita expectativa de fazer um grande evento, pós-pandemia, tal, para divulgar os nossos cursos. A grande novidade é que vai ter os estandes interativos. Então, assim, cursos técnicos. Então, quem tem dúvida, o que um curso técnico integrado faz, né? O que vai aprender? Quais são as perspectivas de mercado de trabalho? Então, para a galera aí que está saindo do ensino fundamental, quer fazer o ensino médio integrado à formação técnica, sensacional. Para quem já fez o ensino médio, não quer ir para a graduação, mas fazer o técnico subsequente, a gente tem duas opções, manutenção automotiva e agropecuária. E aí os integrados, a gente já está trazendo a biotecnologia e a eletromecânica, que são os cursos novos para o ano que vem, mas também vai ter administração, agropecuária, meio ambiente, informática. Graduação, a gente tem as 3 licenciaturas, física, biologia e educação física. Nós temos 3 engenharias, alimentos, computação e produção. Temos a administração, temos zootecnia, temos medicina veterinária. Acho que eu falei todos. Se eu esqueci alguns, os coordenadores brigam comigo. Agronomia, obrigada. Então, assim, tem os estandes de cada um dos cursos. E o legal é que a gente também vai falar das pós-graduações. Então, os cursos de especialização que a gente já tem em andamento em gestão. Você sabe que esse curso teve mais de 6 mil inscrições, né? Para 80 vagas. Primeira turma. É um curso EAD, multicamp, mas a sede é aqui em Bambuí. O curso também de Ciências e Matemática, que é uma formação continuada de professores, inclusive eu atuo nesse curso, e o curso de relações, o nome certinho. Educação para as Relações Étnico-Raciais. Isso. Então, vai ter stand de todos esses cursos, e também no nosso mestrado em sustentabilidade ambiental. Então, cada um desses cursos vai ter um stand, vai ter pessoas ali para te falar sobre o curso, vai ter alguns experimentos.
É um momento também para quem não conhece ainda, conhecer o nosso observatório. Vai estar aberto para visitação no final do dia. Conhecer a nossa famosa lagoa, quem não conhece. Posto de vendas, né? Eu não sei como é que a gente vai fazer com o estoque do posto de vendas, né? Porque eu acho que ele vai zerar, principalmente os doces. Amém. O que mais? Uma novidade, podcast estará na Feira de É Profissões. mesmo? Ah, eu queria saber quem é o entrevistado da semana. Você vai dar spoiler, não? Não vai ter entrevistado, eu vou falar disso agora. É mesmo, que legal. Nós estaremos na Feira de Profissões. Nós vamos pegar algumas pessoas aleatórias. Ai, adorei. Adorei. Muito Você bom. tá achando que eu vou fulano, vem cá, ó. Aham. Vem cá, senta aqui, vamos ter uma conversinha Vamos bater rapidinho um aqui, ó. papo Então a gente vai estar na Feira de Profissões, mas a gente vai estar somente no dia 17, na na quarta-feira. quarta. O dia inteiro. Uau. O evento inteiro. Praticamente. Não inteiro, mas De 8 às 20? não inteiro, Quase. inteiro. Quase. Mas a gente vai O horário estar, ótimo é o horário do almoço, né? a gente vai estar a maior parte do tempo, eu espero, na Feira de Profissões, próximo ali aos stands interativos. Então a gente vai estar lá com o nosso stand. Se você quiser relatar alguma coisa, dar uma entrevista, dá uma passadinha lá. Já entra em Tá. contato, manda um direct. Aproveita que esse episódio vai sair meia-noite, de terça pra quarta. Já escuta antes, assim, ó. Dá tempo, tá, gente? Então, sobre a feira, não deixe de estar participando. Você que é aluno, você que é pai de aluno, Convida a comunidade para vir. você Família. você que é de Bambuí, das escolas aqui, você que não é de Uhum. Bambuí, dá pra vir também. A feira acontecerá em 2 dias, tá bom? De 8 às 20, não é? Uhum. De 8 às 8, né? Tá. 12 horas. A gente já tem 600 pessoas inscritas para vir. Da região. Uhum. Eu tô fazendo assim, mas chegar no dia eu vou estar extremamente nervoso. Aham, estaremos. Pingando suor, mão fria, Vai dar tudo certo. né? A nossa próxima notícia aqui é porque a reitoria abriu um concurso no mês passado. Foi mês passado mesmo. Você pode conferir essa notícia no site. Eu acho que foi mês passado. Que é o concurso de contos literários LGBTQIA+, o Foi mês Orgulhe-se. E prorrogaram as inscrições dos contos até dia 19 de agosto. Então, você que tem um conto, uma semana dá para escrever um conto. Você que quer participar, terá premiação para os alunos, para os 5 melhores contos, se não me Eu engano. acho que Professor, técnico também pode participar, mas aí não vai ter premiação. Vai ter um certificado, vai uma ser menção, simbólico. uma menção honrosa, um negócio, uma coisa assim, que eu Aham. não lembro direito. É muita É, informação. Mas você pode participar até o dia 19 de agosto, lá no site do IF, bambuí.ifmg.edu.br. Lá tem todas as informações, o formulário para você estar inscrevendo seu conto. Então não deixe de participar, tá? Outra informação que a gente tem aqui, ainda encontra-se aberto o edital de transferência e obtenção de novo título até o dia 12. É dia 12? Acho que eu acho. Sim. Amanhã? Acho que é depois de Sexta-feira, amanhã. né? Mas eu falei no episódio passado, Uhum. mas tá aberto ainda, gente. Foi lançado também o guia de grupos de estudos, empresas juniores e Legal. coletivos. Vale a pena conferir. Você que quer conhecer os grupos de estudos do IF, as empresas juniores e os coletivos, tá? Vai lá no site, tem como você baixar o guia, PDF, dá uma lidinha lá e tente se engajar no que você mais se identificou, no que você mais gostou, Uhum. porque isso a gente adquire uma carga de conhecimentos bem, bem legal. E pode se inserir em um desses grupos, né? Que é muito legal. Cria-se uma rede, exatamente. Também está aberto já para submissão para a jornada científica, para a 14ª Jornada Científica do IFMG, Campus Bambuí. Vai até dia 18, deixa eu ver aqui. Até o dia 18, tá? As submissões começaram ontem, dia 9, vai até o dia 18. Então lá no site também você pode encontrar essas informações. Nós temos também defesa de TCC da Engenharia da Computação, no dia 19, a partir das 7 horas da manhã, serão 3 defesas. Só verificar o local.
Serão 3 defesas a partir das 7 horas da manhã. E... Auditório. As 3 serão online. Isso. No site, lá na notícia, você pode abrir o arquivo que vai estar lá com as defesas. Vai ser pelo Teams, que está aqui, Microsoft Teams. Então é só clicar no link. Vai ter uma defesa às 7 horas, outra às 8h30 e a outra às 10 horas. A defesa das 10 horas é no Laboratório de Novas Tecnologias e Informação da Comunicação. Essa é presencial. Então, você que tem interesse de ver uma defesa de TCC da Engenharia da Computação, não deixe de participar. Nós temos aqui também eleição para o Conselho Acadêmico. Estão abertas as inscrições para a eleição do Conselho Acadêmico. Você que é discente, que é aluno, pode concorrer. Só mandar a sua inscrição lá no formulário. As inscrições vão até dia 25 de agosto, tá? Então, dá uma lidinha lá na matéria, uma lidinha lá no edital. É uma chamada, né? É. E Que tinha conta outro como nome atividades lá. complementares, né? É, conta como atividade complementar. E é muito legal, tá, gente? Eu já fiz parte do Conselho Acadêmico. Fica sabendo da vida toda da instituição, com mais detalhes. Exatamente. Volta pelo calendário. Uhum. É muito legal, de verdade. Então, você que gosta desses assuntos, que quer participar, não perca essa oportunidade aí de estar participando do Conselho Acadêmico. Tem uma aba no nosso site que chama Visite o IFMG Campus Bambuí. Você que não é de Bambuí, até você que é de Bambuí e quer fazer uma visita guiada aqui dentro do campus, você pode se inscrever lá no site e agendar a sua visita para conhecer a gente, conhecer o nosso campus, a nossa estrutura, com mais detalhes, sendo guiado por uma pessoa que já trabalha aqui, que já conhece o campus inteiro. Então, se você tem essa curiosidade, ou se você já veio aqui, mas foi uma passada rápida, não perca essa oportunidade de estar conhecendo a gente. Às vezes você não pode estar aqui na feira de profissões, mas você deseja visitar o campus, entre no site, vai lá no menu da visita guiada, faça a sua inscrição, faça o seu agendamento, você será muito bem-vindo. Tem mais, Nossa, é calma. muita informação, né? É muita coisa, gente. Tem que acompanhar, gente. É Achei, dinâmica essa instituição. Anuário de extensão vai receber os relatos até o dia 15 de agosto. Você que fez algum projeto de extensão do ano passado, Eu tenho que né? mandar. Você tem até o dia 15 de agosto para mandar o seu relato para ser publicado no anuário de extensão. Outra coisa aqui que eu quero deixar para vocês é a revista IFMG Consciência. Gente, é uma revista muito legal. Muito legal. Estão postando bastante coisa, bastante informação lá, e são umas perguntinhas bem legais que às vezes a gente se faz, Sim. mas não procura a resposta. Sim. O último que eu vi foi o do Vitor, mas tem mais depois. Aqui tá aqui no Teve site, a semana última aqui, passada. ó. Por que sentimos frio na barriga? Ah, esse é Quer ótimo. saber? Vai lá no site bambuí.ifmg.edu.br. Não deixa de conferir lá também. Deixa eu ver. Acho que é só isso, né? Só isso tudo. Só isso tudo. Já tem uma notícia nova, fresquinha aqui, ó. 10 de agosto, 16h59, são 5h34. Olha, Vem aí a primeira mostra de pós-graduação do Campus Bambuí. olha. Então, ó, Em breve vai ter a chamada da Feira de Ciências também. Deixa eu já fazer meu jabá aqui, porque eu sou a presidente da Feira de Ciências. Vai ser Em na breve. Semana de Ciência e Tecnologia? É legal, assim, porque, assim, esse conjunto de eventos, semana... Qual que você falou? Da jornada, essa da pós, é tudo dentro da Semana de Ciência e Tecnologia. Isso, então fiquem atentos aí. Vai ter várias chamadas nos próximos dias, além das que já estão. Já tem data, tá aqui, ó. Semana Nacional. A 19ª? Ah, eu não lembro de X cor. e X e romano. Eu sempre confundo. 19ª. 19ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, dos dias 17 a 19 de outubro. Tá? Tá aí, né? Pelo menos a mostra da pós-graduação é de 17 a 19. Talvez a semana seja um pouquinho É ao longo maior. dessa semana, É. É ao longo da... E o tema é Bicentenário da Independência. 200 anos de ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Então, não deixe de participar. As inscrições e submissões da amostra de pós-graduação vão do dia 14/8 ao dia 31/8. Tá? Então, não deixe de
participar. Antes da gente finalizar, Ah, gostaria que você deixasse para quem estiver nos escutando, nos assistindo, um incentivo, alguma frase que você goste, assim. do Paulo Freire. Ótimo, melhor ainda. Pode ser. É clichê, né? Porque educação, assim, me lembra muito Paulo Freire, mas, claro, tem vários outros autores que eu gosto muito. Mas, pensando, assim, na minha trajetória, né, do que eu compartilhei, e, inclusive de questões mais pessoais, assim, hoje, por exemplo, eu posso viajar tal, porque se o que dá condição para isso, para mim, é a minha profissão, que é uma profissão que eu amo muito e na qual eu sou realizada, é por conta da educação transformar vidas, né? Uhum. Então, aquela frase do Paulo Freire de que a educação, ela não transforma o mundo, ela transforma Transforma pessoas. E pessoas transformam o mundo. Eu acho que é uma das minhas preferidas, assim, da vida. Apesar de que educação, né, gente, é um processo, né? Então, assim, vai ter os trancos e barrancos, das pedras no caminho, tal. Eu gosto muito das formaturas aqui no campus, né? Que a gente vê todo mundo, assim, naquela felicidade. E além de você ver a felicidade dos alunos, você vê a felicidade das Dos pais, famílias, né? Então, é muito legal. E aí, como esse pod é de aluno para aluno, né? Então, vocês, alunos, dos cursos técnicos, da graduação, da pós-graduação, sigam firmes, né? E entendam que, assim, os sonhos de vocês, eles às vezes vão ser realizados até além do que vocês imaginam, mas vocês têm que ter persistência. Não é da noite para o dia. Então, vai acontecer. A minha viagem lá de Bonito, eu acho que eu sonhava com essa viagem desde que eu estava no ensino fundamental. Eu vi uma foto lá da gruta, né, que tem o Lago Azul, e eu falava, gente, um dia eu vou lá. Demorou umas décadas, mas deu certo, né? Mas foi. Então tem que persistir. Então, É acho que isso. é isso. Falei demais. Tá ótimo. Vocês vão ter que comentar se vocês tiverem assistido até esse momento. Qual vai ser o Fala código? alguma coisa aí pra... Uma hashtag para colocar? É. Hashtag sou persistente. Hashtag sou persistente, hashtag Luciano no PodF. A gente já tá importante, tem a Luciano no PodF. Nossa, gente, que chique. Mas pra você que assistiu até aqui, que escutou até aqui, muito obrigado novamente. Obrigado, Lu, por Foi um ter prazer. aceitado o convite de estar Desculpa ter aqui. falado demais. Era isso que eu queria. É isso que o povo brasileiro gosta, de Aham. histórias. Entendi. Fofocada a ver dos outros. Entendi. Mas você que ficou até aqui, muito obrigado. Comenta aí. Eu sou persistente. Luciano no PodF. O desafio da Luciana vai Não tem, estar foi no cancelado. Instagram. Ah, achou que ia escapar, né? Eu pensei, depois de falar tanto. Não tem essa opção. Tá Que bom, tem. fazemos. Vai estar no Instagram, problemas. tá? Assim que acabar esse episódio, corre lá no Instagram. Você que ainda não assistiu o primeiro, volta, assiste o primeiro, muito legal o comenta lá primeiro. também. Compartilha, tá bom? Que a gente explicou lá como vai funcionar, por que que a gente criou, né? E tudo Sim. mais. Tem a participação da Fernandinha, nossa produtora barra diretora, que tá aqui atrás das Dos câmeras. bastidores. Ela que pegou a água pra mim, que pegou meu telefone pra gravar story. Enfim, Fernandinha é uma pessoa maravilhosa. E da Mariane também, que é outra pessoa maravilhosa, que esteve aqui com a gente. Então, muito obrigado. Eu te espero no próximo episódio, na Feira de Profissões. Quase que eu falei Feira de Ciências. Um segundinho, Ainda assim, ó. não, a de ciências é depois. É em Outubro. Talvez É. a gente esteja lá também. É, Talvez. vou convidar. Aí, ó. Mas é isso, gente. Muito obrigada. Eu espero vocês no próximo episódio. Segue a gente no Instagram, @podf.bambuí. Segue a gente, inscreve lá no canal, aqui no canal do YouTube, lá no canal do YouTube. PodF, de aluno para aluno. E no Spotify, tá importante, tá no Spotify. PodF, de aluno para aluno também. Então é isso. Obrigada, beijo. gente. Tchau.